O abismo, uma metáfora que representa a lacuna entre a compreensão humana e a experiência, é um vazio enigmático, profundo e insondável, que serve como um crisol para a alma, um ponto de encontro entre o consciente e o desconhecido. É onde a luz clara da consciência encontra a escuridão impenetrável do desconhecido, marcando o limite do pensamento racional e o início do mistério transcendente. O abismo é um reino sombrio e sem fundo onde heróis fazem sua última resistência. Ele personifica a profundidade infinita de nossa complexidade psicológica, um lugar repleto de perigos não contados, onde lutamos para confrontar as partes mais profundas e sombrias de nós mesmos. Ao longo da história, o abismo tem sussurrado aos filósofos, chamados místicos e desafiados exploradores mais corajosos da condição humana. Ele não representa apenas uma lacuna no conhecimento ou na crença, mas um espaço de transformação. Na psicologia, o abismo é o poço profundo do inconsciente, cheio de territórios inexplorados da psique. Para os existencialistas, ele simboliza o confronto final com a falta de sentido, um salto no vazio do qual emergem a autenticidade pessoal e a liberdade. No campo do ocultismo, representa a grande divisão a ser cruzada, a dissolução do ego que une o buscador ao divino. Assim, o abismo não é um conceito singular, mas um símbolo multifacetado dos limites e possibilidades da experiência humana. Ele convida a uma jornada não do corpo, mas da mente e do espírito, uma descida às profundezas do eu e do universo. É nesse silêncio e escuridão que reside o potencial de transformação, pois apenas confrontando o abismo, olhando para suas profundezas, pode-se esperar alcançar as verdades que brilham no vazio. Fora do mundo, se difunde o vazio infinito, que é incorpóreo. Por incorpóreo, entende-se aquilo que, embora capaz de ser ocupado por um corpo, não está ocupado. O mundo não tem espaço vazio dentro de si, mas forma um todo unificado. O vazio é o conceito filosófico do nada manifestado, sendo relevante para vários domínios da metafísica. A manifestação do nada está intimamente associada à contemplação do vazio e às tentativas humanas de identificá-lo e personificá-lo. Assim, o conceito de vazio e ideias semelhantes tem uma presença significativa e historicamente evolutiva na expressão artística e criativa, bem como nos debates acadêmicos, científicos e filosóficos sobre a natureza da condição humana. O abismo serve como uma representação do vazio existencial, um tema central no pensamento existencialista. Esse vazio ou abismo não é apenas uma mera ausência, mas um espaço que confronta os indivíduos com a falta inerente de sentido e a absurda realidade da existência. Ele desafia os alicerces sobre os quais as certezas da vida são construídas, levantando questões existenciais que carecem de respostas fáceis. Filósofos como Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche fizeram contribuições significativas para a compreensão desse conceito, explorando a coragem necessária para enfrentá-lo e a transformação existencial que pode resultar disso. Kierkegaard, frequentemente considerado o pai do existencialismo, introduziu a ideia do salto de fé como uma resposta ao vazio existencial. Ele acreditava que, diante da absurdidade da vida e do desespero até a morte, o termo que usava para descrever o desespero que surge da realização de seu verdadeiro eu e das responsabilidades que isso acarreta, deve-se fazer um salto consciente para a fé. Essa fé não é necessariamente religiosa, mas representa um compromisso com um conjunto de crenças ou valores que dão sentido à vida. Confrontar o abismo é uma jornada intensamente pessoal que exige que o indivíduo reconheça a sua individualidade e a angústia que vem com a liberdade de escolha. Kierkegaard argumentava que esse desafio existencial não é sobre encontrar verdades abstratas ou universais, mas sim descobrir o que é autenticamente significativo para si mesmo. Esse processo de autodescoberta e compromisso frequentemente exige confrontar medos e incertezas profundas, o que leva ao conceito de o salto. Envolve uma escolha radical de confiar em seu próprio caminho escolhido, apesar da imprevisibilidade e do potencial desespero. A filosofia de Kierkegaard enfatiza que a verdadeira fé requer um risco pessoal, uma aventura no desconhecido, onde nenhuma evidência empírica pode garantir o sucesso. Assim, o salto de fé torna-se uma metáfora para o ato de acreditar em suas próprias razões para viver, transcendendo os quadros lógicos que falham em capturar completamente as complexidades da existência humana. Por meio desse ato, o indivíduo afirma sua existência e define sua essência pelas escolhas que faz, criando uma vida autêntica apesar do caos e incerteza que possam cercá-lo. A exploração do abismo por Nietzsche é talvez mais nihilista, embora sirva a um propósito transformador semelhante.
sua afirmação ou quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você ou captura a dualidade dessa confrontação. Nietzsche vê o abismo como a realização máxima da falta de sentido inerente no universo, uma realização que pode destruir um indivíduo ou servir como catalisador para a criação de novos valores. Este momento de encarar o abismo e ele olhar de volta representa o terror existencial que pode levar ao que Nietzsche chama de Übermensch ou o super-homem, um indivíduo que superou os valores convencionais da sociedade e criou seu próprio sentido diante do desespero existencial. Nietzsche acreditava que esse encontro com o abismo desafia o indivíduo a sucumbir ao niilismo ou a superá-lo, afirmando a vida através da vontade de poder. Ele propôs que enfrentar o abismo é um passo essencial na maturação filosófica do indivíduo, forçando-o a confrontar e reconciliar-se com o vazio e a falta de sentido percebidos no mundo. Através dessa confrontação, é dada ao indivíduo a oportunidade de rejeitar o niilismo passivo e, em vez disso, abraçar o niilismo ativo, que encoraja a criação de valores e propósitos pessoais. O conceito de Nietzsche de o eterno retorno desempenha um papel significativo nesse contexto, onde se deve viver a vida como se ela fosse repetida infinitamente, escolhendo assim viver uma vida digna de ser revivida. Este exercício filosófico força o indivíduo a avaliar suas ações e decisões para garantir que sua vida esteja alinhada com os valores que corajosamente forjou em resposta ao reconhecimento do abismo. A filosofia de Nietzsche não apenas reconhece a escuridão, mas a usa como um crisol para forjar um senso de si mesmo e de propósito mais forte e deliberado. Assim, sua exploração do abismo não é meramente uma descida ao desespero, mas um chamado para o renascimento e a transformação individual. O conceito de abismo na Bíblia abrange um espectro multifacetado de significados, cada um integrado às narrativas teológicas, cosmológicas e escatológicas das Escrituras. Desde suas primeiras menções até seus significados apocalípticos, o abismo serve como pano de fundo contra o qual se desenrola o drama da criação, do julgamento e da redenção. Na Bíblia hebraica, o termo Oteon, traduzido como a profundidade ou o abismo, refere-se às águas primordiais do caos que existiam antes da criação do mundo ordenado. Gênesis 1h02 retrata o Espírito de Deus movendo-se sobre a face dessas águas, significando o abismo como o estado de potencial não formado que precede a criação. Essa imagem ecoa em vários mitos de criação do Antigo Oriente Próximo, onde as águas primordiais frequentemente simbolizam o caos pré-criação. O abismo também denota as profundezas do mar ou do oceano, refletindo as percepções antigas da humanidade sobre o mar como um vasto, misterioso e frequentemente aterrorizante reino. Ele incorpora as profundezas desconhecidas sob a superfície do mundo, lugares inatingíveis e incompreensíveis para os humanos. Além disso, no pensamento judaico posterior, o conceito de abismo expandiu-se para englobar o submundo, na visão hebraica, um lugar de escuridão para onde os mortos vão ou até mesmo um domínio associado a espíritos rebeldes ou demônios, destacando a associação do abismo com os reinos da morte e do julgamento. No Novo Testamento, o abismo retém seus tons ameaçadores, tornando-se explicitamente associado ao domínio dos demônios e à prisão de espíritos malignos. O Evangelho de Lucas relata como Jesus concede permissão para que os demônios entrem numa manada de porcos, que então se precipitam no mar, simbolizando o lançamento do mal de volta ao abismo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo e as visões apocalípticas no livro de Apocalipse utilizam o abismo para descrever a morada dos mortos e a prisão para entidades demoníacas, incluindo o próprio Satanás, que é acorrentado e lançado ao abismo por 1000 anos. O abismo na literatura bíblica, portanto, funciona como um símbolo poderoso da soberania de Deus sobre o caos, o mal e a morte. Ele representa tanto a força antitética à ordem divina quanto a eventual subjugação de todas as entidades rebeldes sob o domínio soberano de Deus. A imagem do abismo, especialmente nos textos apocalípticos, reitera a confiança na vitória final de Deus sobre todas as forças destrutivas, prometendo uma nova criação onde não haverá mais abismos a temer. A representação artística do abismo varia de acordo com o contexto cultural e a perspectiva individual do criador. Desde pinturas renascentistas de cenas infernais até a fotografia contemporânea de paisagens desoladas, o abismo é retratado como um espaço onde se travam batalhas entre luz e escuridão, esperança e desespero, revelando a luta da humanidade para dar sentido ao que parece incompreensível e incontrolável.
Pintores como Hieronymus Bosch e William Blake exploraram o abismo em suas obras, retratando-o como um local de tormento e purificação, uma paisagem infernal onde as almas são confrontadas com as consequências de seus atos terrenos. Na literatura, o abismo tem sido um tema constante, com autores como Dante Alighieri, que descreveu o inferno como uma série de círculos concêntricos que levam ao centro da Terra, onde Satanás reside, congelado em um lago de gelo. Esta imagem do abismo como um lugar de castigo eterno contrasta com outras representações mais modernas, onde o abismo é visto como um espaço de vazio existencial, uma metáfora para a ausência de significado na vida. Artistas e escritores do período romântico, como Mary Shelley em O Frankenstein, exploraram o conceito de abismo como o desconhecido, o misterioso e o temível, refletindo a luta interna dos personagens com suas próprias naturezas destrutivas e com as forças da natureza. No campo da psicologia, Carl Jung utilizou a ideia do abismo para descrever o processo de individuação, onde o indivíduo deve confrontar o inconsciente e integrar suas sombras para alcançar a totalidade. O abismo, nesse contexto, é o espaço interior onde ocorrem os confrontos mais difíceis e as transformações mais profundas. Portanto, o abismo, em todas as suas manifestações psicológico, espiritual, filosófico, artístico, serve como um espelho para a condição humana. Ele nos força a olhar para dentro, confrontando o que normalmente preferiríamos evitar. O abismo não é apenas um vazio, é o espaço onde ocorre a transformação. É o ponto de inflexão entre o que éramos e o que podemos nos tornar. Ele é tanto um desafio quanto uma oportunidade, um chamado para a verdadeira coragem e autenticidade, onde a luz da autoconsciência pode finalmente romper as sombras da ignorância e da desesperança. A exploração do abismo, em todas as suas dimensões, continua sendo uma jornada fundamental para o entendimento da existência humana. Ao confrontar o abismo, seja ele literal, metafórico ou espiritual, somos desafiados a transcender nossas limitações, a questionar nossas certezas e a redefinir nosso propósito. No campo da filosofia, o abismo representa uma confrontação com a finitude e a liberdade humanas. Ao olhar para o abismo, somos confrontados com a ausência de sentido inerente na existência, mas é precisamente nesse vazio que encontramos a liberdade para criar nossos próprios significados. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre e Albert Camus exploraram essa ideia, propondo que, embora a vida possa ser absurda e desprovida de um propósito intrínseco, somos livres para imbuir nossas vidas com o significado que escolhemos. Camus, em particular, abordou essa questão em sua obra O Mito de Sísifo, onde o ato de continuar empurrando uma pedra montanha acima, apesar de sua inevitável queda, torna-se uma metáfora para a resistência humana diante do absurdo. Ele argumenta que, ao reconhecer e aceitar o absurdo da vida, podemos viver de maneira plena e autêntica, encontrando alegria na própria luta. No âmbito espiritual, o abismo pode ser visto como uma prova ou um caminho para a iluminação. Em muitas tradições religiosas, o confronto com o abismo é um passo necessário para a purificação e a transformação espiritual. Na Cabala, por exemplo, o abismo é associado ao conceito de Odaata, um ponto de conhecimento oculto e perigoso que deve ser atravessado para alcançar a sabedoria divina. Os místicos enfrentam o abismo como parte de sua jornada para transcender o ego e se unir ao divino, um processo que exige a rendição total ao desconhecido e a aceitação da própria insignificância diante do cosmos. Do ponto de vista psicológico, o abismo simboliza os aspectos mais profundos e obscuros do inconsciente. Jung, em sua teoria da individuação, propôs que o abismo é o lugar onde encontramos nossas sombras, as partes reprimidas de nossa psique que precisamos integrar para alcançar a totalidade. Esse processo de integração exige coragem, pois envolve confrontar medos profundos, traumas e desejos que muitas vezes preferimos ignorar. No entanto, ao enfrentar esses aspectos sombrios de nós mesmos, podemos alcançar um nível mais profundo de autocompreensão e maturidade psicológica. A arte e a literatura continuam a explorar o abismo como uma fonte de inspiração e reflexão. Escritores como Franz Kafka e Samuel Beckett utilizaram o abismo como uma metáfora para a alienação e o desespero moderno, capturando a angústia e o absurdo da condição humana em um mundo que muitas vezes parece indiferente e incompreensível. As obras de Kafka, como O Processo e O Castelo, apresentam personagens que são inexoravelmente puxados para um abismo de burocracia e incerteza, refletindo a sensação de impotência diante das forças maiores que moldam nossas vidas.
Beckett, em peças como O Esperando Godot, ilustra a futilidade da espera por um sentido ou propósito externo, sugerindo que o abismo é uma constante em nossas vidas, e cabe a nós decidir como respondemos a ele. A música também serve como uma poderosa expressão do abismo, seja através de composições clássicas que exploram temas de tragédia e redenção, como as sinfonias de Mahler e Beethoven, ou através de gêneros mais contemporâneos, como o metal e o rock progressivo, que frequentemente abordam temas de escuridão, desespero e transcendência. Essas obras capturam a intensidade emocional de confrontar o abismo, proporcionando uma catarse que pode nos ajudar a processar e superar nossos próprios medos e angústias. Por fim, o abismo serve como um lembrete constante da dualidade inerente à experiência humana. Ele é tanto uma fonte de medo quanto de potencial, uma força destrutiva e criativa que nos desafia a crescer e a evoluir. Ao encarar o abismo, somos chamados a abandonar nossas ilusões e a confrontar a verdade de nossa existência, por mais desconfortável que ela possa ser. Mas é também nessa confrontação que encontramos a oportunidade de nos redefinir, de nos reconstruir e de emergir mais fortes e mais sábios. Assim, o abismo é um elemento central na busca humana por significado e compreensão. Ele nos desafia a confrontar o desconhecido, a abraçar a incerteza e a encontrar nossa própria luz nas profundezas da escuridão. Ao fazê-lo, descobrimos que o abismo não é apenas um lugar de medo, mas também de possibilidade, um espaço onde podemos nos reinventar e alcançar novas alturas de entendimento e realização. Ao prosseguir na exploração do abismo, encontramos uma rica tapeçaria de simbolismos e metáforas que permeiam diversas áreas do conhecimento humano. O abismo não é apenas uma ideia abstrata, ele é uma força que molda nossas narrativas pessoais e coletivas, refletindo as complexidades da vida e a luta contínua para encontrar sentido em meio à incerteza. No campo da mitologia, o abismo frequentemente aparece como um lugar de provação e transformação. Em muitas culturas, o herói deve descer ao submundo, atravessar o abismo ou enfrentar um monstro abissal como parte de sua jornada. Esse motivo aparece em mitos gregos, como o de Orfeu e Eurídice, onde Orfeu desce ao Hades, o abismo dos mortos, para resgatar sua amada. A jornada ao abismo representa um confronto com a morte, o desconhecido e as forças primordiais do caos. Somente ao passar por essa experiência é que o herói pode emergir transformado, com um novo entendimento e poder. Na cultura popular, o abismo continua a ser uma fonte de fascinação. Filmes, livros e jogos muitas vezes exploram a ideia do abismo como um desafio que os personagens devem enfrentar. Em obras de ficção científica, como o 2001 Uma Odisseia no Espaço, o abismo é simbolizado pelo misterioso monólito e a viagem psicodélica através do espaço e tempo, sugerindo a vastidão e o mistério do universo. Em histórias de terror, o abismo pode ser um lugar de horror inominável, onde as fronteiras entre a realidade e a loucura se desintegram, como nos contos de H. P. Lovecraft, que exploram a ideia de um abismo cósmico, habitado por entidades além da compreensão humana. Na psicologia moderna, o conceito de abismo é frequentemente associado a crises existenciais e períodos de transição. Momentos em que indivíduos sentem que estão à beira de um abismo emocional ou espiritual podem ser extremamente desafiadores, mas também são oportunidades para crescimento pessoal. Terapeutas e conselheiros muitas vezes ajudam seus clientes a navegar por esses períodos, incentivando a exploração dos medos e inseguranças que surgem. O processo de enfrentar o abismo interno pode levar a uma maior resiliência, autoconhecimento e autenticidade. No campo da autoajuda, o abismo é frequentemente apresentado como um obstáculo a ser superado. Livros e palestras motivacionais abordam a ideia de que os maiores desafios da vida, muitas vezes simbolizados como um abismo, são na verdade trampolins para o sucesso. Essa perspectiva sugere que, ao encarar e superar nossos medos e limitações, podemos alcançar níveis mais elevados de realização pessoal e profissional. A metáfora do abismo como um catalisador para o crescimento é uma ideia poderosa que ressoa em muitos programas de desenvolvimento pessoal. O abismo também encontra um paralelo na ciência e na filosofia contemporâneas. A física quântica, por exemplo, explora o abismo do desconhecido em escala subatômica, onde as leis da física tradicional parecem se desfazer, revelando um universo repleto de incerteza e probabilidade. Este campo desafia nossas percepções tradicionais de realidade, sugerindo que o abismo do desconhecido é muito mais profundo e complexo do que imaginávamos.
Na filosofia contemporânea, o abismo é uma metáfora para os limites do conhecimento humano. Filósofos como Jacques Derrida e Michel Foucault exploraram as profundezas do pensamento, questionando as estruturas e pressupostos que sustentam a nossa compreensão do mundo. Derrida, em particular, propôs a ideia de desconstrução, um método de análise que revela os abismos escondidos nas ideias e textos, mostrando como significados aparentemente fixos e seguros podem ser desestabilizados. Foucault, por sua vez, examinou os abismos do poder e do conhecimento, investigando como as estruturas sociais e históricas moldam nossas identidades e percepções da verdade. O abismo também tem um papel significativo na discussão sobre o futuro da tecnologia e da humanidade. Com o advento da inteligência artificial, biotecnologia e exploração espacial, estamos nos aproximando de novos abismos éticos e existenciais. Questões sobre o que significa ser humano, o impacto da tecnologia em nossa identidade e a possibilidade de vida fora da Terra nos colocam diante de abismos que, embora fascinantes, também são profundamente perturbadores. O conceito de singularidade tecnológica, por exemplo, é frequentemente descrito como um abismo diante do qual a humanidade deve se posicionar. A singularidade se refere ao ponto em que o desenvolvimento da inteligência artificial e outras tecnologias supera a capacidade humana de compreendê-las e controlá-las. Nesse cenário, o abismo não é apenas uma metáfora, mas uma realidade potencial que pode transformar radicalmente a civilização. O medo do desconhecido, combinado com a promessa de avanços inimagináveis, faz do abismo tecnológico uma das questões mais urgentes do nosso tempo. O abismo, em suas múltiplas formas de interpretações, é um tema eterno que continua a desafiar e inspirar a humanidade. Ele nos força a confrontar o desconhecido, a questionar nossas certezas e a explorar as profundezas de nossa própria existência. Seja através da mitologia, filosofia, psicologia ou tecnologia, o abismo permanece um poderoso símbolo de transformação, evolução e um interminável desejo humano de transformar as limitações impostas pela vida. Ao olharmos para o abismo, como